A gente continua a falar sobre esse assunto com a professora da Unesp, a pedagoga Maria do Carmo Kobayashi. Ela nos ajuda a entender o papel da ludicidade no desenvolvimento de crianças com síndrome de Down. Maria do Carmo, mais uma vez é um prazer tê-la aqui no Unesp Notícias. Eu é que agradeço o convite. Maria do Carmo, essas crianças, elas têm um certo nível de comprometimento na forma de se expressar, mas não que as habilidades cognitivas delas tenham que ser subestimadas. Exatamente. Longe disso. Então, no que o aprendizado de uma criança com Down, ele deve ser diferenciado? De que forma? Bom, primeira coisa, há de se dizer que essa criança, ela pode precisar de mais tempo no processo ensino-aprendizado e de objetos que estimulem, que façam com que ela tenha desejo de conhecê-lo, de vivenciá-lo, de experimentá-lo. Então, nós temos que estar muito atenta quais são os objetos da cultura que seriam apresentados a qualquer criança para integrá-la, para que ela assimilasse os conceitos da cultura onde ela vive. A única coisa é que essa criança, nós vamos precisar ter um tempo maior, um estímulo maior, um cuidado maior, e estar sempre atento. Essa criança, ela precisa ser muito mais cuidada, abraçada. Os pais têm que ter alegria. Essa família tem que estar atenta. Quais são os momentos que ela está mais receptiva, né? Uma equipe multidisciplinar que venha ajudar e venha somar com um programa de ações que realmente façam com que as dificuldades que ela tem sejam ultrapassadas pelas muitas possibilidades que ela vai ter na vida, né, de aprendizado, de ser feliz e de ser integrada como qualquer pessoa, com direito a viver e ser feliz. E como que os jogos, as brincadeiras, eles podem ser usados pelos pais, pelos educadores, nesse processo de desenvolvimento da linguagem dessas crianças? Perfeito. Na verdade, o que acontece é que nós adultos temos uma linguagem simbólica, abstrata. As crianças têm a linguagem lúdica. O que é a linguagem lúdica? A linguagem simbólica do brincar. Então, os objetos ditos, objetos lúdicos, que objetos são esses? Os livros, os cantos, as danças, as bonecas, o movimento, tudo isso faz com que essa criança vá sendo inserida no meio onde ela vive. Então, os brinquedos, as brincadeiras são convites à participação. São convites às trocas estabelecidas entre a criança, a família, a criança e a equipe multidisciplinar que está no entorno, a criança e outras crianças que estejam no seu entorno. Então, o objeto lúdico, vindo dessa maneira, ele é aquele que vai alimentar os processos de imaginação, de fantasia, de criatividade, para que essa criança ela se insira e se aproprie desse mundo como qualquer outra criança. Essa necessidade de estimulação desde o bebê, desde a primeira infância, ela se faz ainda mais presente no caso da criança com síndrome de Down? Sim, sim. Nós precisamos lembrar que os primeiros 3 anos, para qualquer criança, eles são definitivos, né? E justamente nesse período, onde as pessoas que não sabem, não conversam com a criança. Ah, ela não fala? Por que eu vou falar com ela? Não, a linguagem é aprendida na imitação. O canto, os movimentos, cada cultura tem o corpo, usa o corpo com os movimentos que lhes são peculiares. Então, essa questão do 0 aos 3 anos é a abertura do mundo e do universo para qualquer criança. Para a criança que tem essa conjugação de fatores é muito mais importante. Então, conversar, cantar, proporcionar a inserção com brincadeiras, com jogos, nos primeiros 3 anos é fundamental. Nós precisamos tirar essa falta de conhecimento da sociedade que acha que a criança ela tem necessidade de falar, de conversar e de entrar em contato com outras pessoas na linguagem quando ela já fala. Não! Aí nós já perdemos 3 anos que são cruciais para o desenvolvimento. São os anos áureos da nossa vida. É um período muito curto, mas que vai ser as bases para todo o resto da nossa vida. Então, mesmo que não tenha aquela resposta imediata que o pai imagina ou vislumbra para aquele momento, exato, é preciso investir nessa interação, nesse contato. E uma coisa bonita que a Maria do Carmo comentava antes da entrevista, é preciso que os pais sejam apaixonados por essa criança. Exatamente. Nós
somos apaixonados pelos filhotes e pelos nossos filhotes mais ainda, né? Agora, nós precisamos que essas crianças, esses pais, eles se apaixonem por essas crianças. Pais apaixonados, eles fazem milagres, eles mudam situações das crianças. E as crianças, elas percebem esse contato. E para uma criança que tem dificuldade, que tem esses tipos de dificuldades iniciais, né, os passos, mesmo que pequenos, eles são muito mais valiosos do que outras crianças que conseguem fazer passos, que conseguem dar passos muito grandes. Às vezes um movimento de olhar, às vezes uma troca de contatos, uma recepção. A troca de olhares é uma coisa fabulosa entre as pessoas e muitas vezes, se esse pai não está apaixonado pela resposta que esses bebês, que essas crianças pequenas dão, ele vai perder momentos fabulosos. Porque não tem limite para o aprendizado dessas crianças. Não, não tem limite. A primeira coisa para ser professor, para trabalhar com crianças, é acreditar que elas são capazes de muitas coisas. Como nós. Nós não chegamos à vida adulta desse jeito. Nós tivemos um longo processo de construção de conhecimentos, de sentimentos, de afetividade, de motricidade, de adaptações. E esses momentos, é isso que nós nos constituímos hoje, é aquilo que nós tivemos de base inicial. Certo, muito obrigada, Maria do Carmo, por trazer essa bela reflexão aqui pra gente. Eu é que agradeço nesse dia tão especial.